Olá pessoal, estamos aqui para fazermos mais um vídeo a respeito da transformada de Laplace e darmos assim continuidade ao nosso curso de cálculo 3. Hoje eu vou falar sobre duas propriedades importantes. A primeira, o teorema do deslocamento, primeiro o teorema do deslocamento, e depois eu vou falar sobre como a transformada de Laplace atua sobre as derivadas de uma função. E por que essa segunda propriedade é também muito importante? Porque ela vai nos auxiliar, ela vai ter o papel-chave na resolução de um problema de valor inicial através da transformada de Laplace, como nós vamos poder ver mais à frente. Bom, então vamos lá ao primeiro teorema do deslocamento. Eu vou pegar uma função admissível, ou seja, ela é limitada por uma função exponencial e isso garante que ela possua transformada de Laplace. E eu vou então multiplicar essa função f por uma função exponencial e tentar calcular. E calcular, na verdade, a transformada de Laplace desse produto. E aí então a transformada de Laplace desse produto nada mais é do que a transformada de Laplace da função f avaliada em S menos A, ou seja, transladei a transformada de Laplace da função f. Uma outra notação para essa expressão é a transformada de Laplace avaliada em S menos A. Significa que você vai substituir a variável dessa função pela expressão S menos A. É uma notação similar à notação empregada para o cálculo das integrais definidas, por exemplo, que é bastante comum. Se a transformada de Laplace dessa função é igual a essa, então a transformada inversa dessa função é igual a essa aqui de dentro. É isso que eu estou dizendo nessa linha aqui de baixo. E essa linha de baixo é talvez mais importante até do que aquela propriedade ali de cima, porque é ela que nós vamos utilizar mais severamente. Então eu trouxe aqui três propriedades para a propriedade desse teorema aplicada a três funções. Então eu considerei a função t elevado a n, a função cosseno e a função seno. Veja, qual é a transformada de Laplace da função t elevado a n? Bom, a transformada de Laplace de t elevado a n é n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Então a transformada de Laplace desse produto vai ser essa função avaliada em s menos a. Então, se no lugar de s eu substituo s menos a, eu obtenho então a transformada de Laplace dessa função, desse produto exponencial de at, vezes t elevado a n. Importante dizer que n é um número inteiro positivo. Então, n fatorial sobre s menos a elevado a n mais 1. Algo similar ocorre com as funções cosseno e seno. Eu conheço a transformada de Laplace dessas duas funções. Está aqui, transformada de Laplace do cosseno, s sobre s ao quadrado mais b ao quadrado, transformada de Laplace do seno, b sobre s ao quadrado mais b ao quadrado. E aí então, o que eu faço? Eu pego a variável s dessas transformadas e substituo por s menos a. Avalio a transformada de Laplace da função original em s menos a. Translado para a direita ou para a esquerda, a depender do valor de a ser positivo ou negativo. Então, ficam aqui escritas as expressões para essas transformadas de Laplace. Um exercício interessante, pessoal, que vocês devem fazer é pegar aquela tabela de transformadas de Laplace, por exemplo, que o Reginaldo apresenta no livro dele, e aplicar essa propriedade para todas elas. Isso é importante. É importante a gente depois bater o olho numa expressão que não necessariamente está tabulada e sabemos aplicar a propriedade correta para obtermos a transformada inversa ou a transformada. Bem, a demonstração desse teorema é bastante simples, basta você usar a definição, tá? Uma vez que você vai ter que fazer meramente Veja, de maneira bem simples, qual é a transformada de Laplace da função exponencial de at vezes f de t pela definição? Pela definição, isso aqui seria a integral de 0 até mais infinito da exponencial de menos st vezes a função, que nesse caso é a exponencial de at vezes f de t dt. Essa expressão, eu simplesmente posso escrevê-la como a integral de 0 até mais infinito da exponencial de menos S menos A
t vezes f de t dt. E essa daqui é exatamente a expressão da transformada de Laplace de f, só que ao invés de avaliada em S, avaliada em S menos A. Tá? Então é realmente uma demonstração bastante simples. Não vou nem deixar isso aqui ocupando espaço, porque eu preciso de espaço para resolver um exemplo mais interessante do que esses três com os quais eu comecei, que é exatamente aplicar a propriedade da transformada inversa. Ou seja, eu tenho a transformada de Laplace de uma função e eu quero descobrir que função é essa, tá? Então, veja só. Seja f de s igual a s menos 4 sobre s ao quadrado menos 4s mais 5. Eu vou admitir que essa função é a transformada de Laplace de uma função f'zinho. E eu quero descobrir quem é essa função f de t. Bom? Ou seja, eu quero calcular a transformada inversa dessa função. Aí, o que eu vou fazer, e eu já coloquei esses dois exemplos aqui propositalmente, é identificar essa expressão como uma combinação daquelas duas. Para isso é importante você reescrever esse denominador a fim de fazer aparecer algo desse tipo. Tá bem? Então veja só. Note que s ao quadrado menos 4s mais 5, eu posso completar quadrado nessas duas primeiras parcelas. Para completar quadrado ali eu faria s menos 2 ao quadrado menos 4, que ó, s ao quadrado menos 4s mais 4, certo? Opa, menos 4 daqui mais 5. Então, esse 5 é esse 5 original. Essa expressão do denominador nada mais é do que s menos 2 ao quadrado mais 1. Tudo bem? S menos 2 ao quadrado, completar quadrado é uma coisa que você vai fazer sempre, a partir de agora. E aí, veja bem o que acontece agora. S menos 4 sobre S menos 2 ao quadrado mais 1, o denominador ele já se apresenta como aqui, onde o valor de A é 2, ou seja, o valor que aparece na exponencial é 2, e o valor da amplitude do seno, ou da frequência do seno e do cosseno, o meu B, é igual a 1. Eu só preciso, então, agora manipular ligeiramente o numerador dessa expressão para que apareça S menos A, ou seja, S menos 2, e além de S menos 2, tem que aparecer depois também o 1, aqui em cima, que é o B. Tá? Isso, então, vai ficar de que forma? Posso escrever isso assim, ó, S menos 2 menos 2 sobre S menos 2 ao quadrado mais 1. E agora é só uma questão de nós adequarmos, na verdade, de separarmos aquela fração em uma soma de frações, separando o numerador. Então veja, posso escrever aquilo como S menos 2 sobre S menos 2 ao quadrado mais 1 menos 2 vezes 1 sobre S menos 2 ao quadrado mais 1. Se nós então comparamos essa expressão com essa e essa daqui com essa, nós descobrimos que esse nosso quociente é a transformada de Laplace. Aqui eu tenho exponencial de 2t cosseno t, e aqui eu tenho menos 2 vezes exponencial de 2t seno de t. Ou seja, essa expressão f de s
É a transformada de Laplace dessa função. Ou seja, a minha função f de t é igual a exponencial de 2t cosseno t menos 2 exponencial de t, exponencial de 2t seno t. Ok? Calculei a transformada inversa. Essa é a propriedade importante. Na maioria das vezes a gente vai usar o primeiro teorema do deslocamento na sua versão invertida. Joia? Tá, então, terminado sobre o teorema do deslocamento, o segundo resultado importante que eu quero falar para vocês é o seguinte: como eu calculo qual é o resultado da transformada de Laplace da derivada de uma função? Ok? Qual o resultado da transformada de Laplace da derivada de uma função? Vamos lá, vejam só. Eu vou admitir o seguinte, olha, sejam f, f' e f duas linhas, funções admissíveis e contínuas. Admissíveis e contínuas. Tá bom? Aqui eu estou exagerando nas hipóteses. Na verdade, eu poderia enfraquecer um pouquinho, mas para simplificar o enunciado. Primeira coisa, letra A. A transformada de Laplace da função f' é igual a S vezes a transformada de Laplace de f menos f de zero. Segunda propriedade, a transformada de Laplace da derivada segunda é igual a s ao quadrado vezes f de s menos s vezes f de zero. Vai me faltar espaço aqui. Vou roubar um pedacinho desse quadro aqui no canto. Menos f' de zero. Note então, pessoal, que a transformada de Laplace da derivada, ela na verdade é dada pela transformada de Laplace da função. Uma expressão algébrica em S e a transformada de Laplace da função. Tá? Não é muito difícil imaginar o que poderia acontecer se você fosse para a transformada de Laplace da derivada terceira. S ao cubo vezes f de s. E aqui você teria menos s ao quadrado vezes f de zero. S vezes f' de zero menos f do... E assim sucessivamente. Tá? Na tabela de transformadas que eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar a fórmula geral, mas nós vamos nos ater às derivadas de ordem 2 por aqui. Vejam só. Demonstração desse fato. Deixa eu demonstrar essa propriedade para vocês, porque é simples, é uma consequência de uma integração por partes. Vamos lá, olha só. A única coisa que você fazer para demonstrar essas propriedades é usar a definição. Tá? Então, vamos começar pela derivada primeira. A transformada de Laplace da derivada primeira é a integral imprópria da exponencial de menos st vezes f' de t dt. Tá bom? Se você fizer uma mudança de variável nessa integral, se você fizer u igual a f de t, uma integração por partes, não uma mudança de variável. Se você fizer du igual a f' de t dt, você vai ter que u é igual a f de t. E se você fizer dv igual a exponencial de menos, se você fizer igual a exponencial de menos st, integrando isso daqui em relação a t, quanto é que vai dar? Derivando, eu vou ter que dv
Eu fiz tudo trocado, né? Estou fazendo tudo como não é de costume. Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer U igual a exponencial de menos st, o que me dá du igual a menos s exponencial de menos st, e eu vou fazer dv igual a f' de t dt, e portanto v igual a f de t. Usando então a integração por partes, deixa eu dividir esse quadro aqui, usando a integração por partes, vai ficar integral de, vai ficar u vezes v, então fica aqui, ó, exponencial de menos st vezes f de t, calculado de 0 até mais infinito, mais, por que mais? Por causa desse du aqui, ó, mais s vezes a integral de 0 até mais infinito, da exponencial de menos st vezes f de t, dt. Ok? E aí, pessoal, note o seguinte, olha, esse pedaço aqui já apareceu. Esse pedaço aqui já apareceu aqui, ó. Exponencial de menos st vezes f de t dt, essa integral é exatamente a transformada de Laplace da função f. Então aquele pedaço já apareceu. Só falta a gente concluir que isso daqui é igual a f de 0. Tá? Veja só, vamos substituir os limites de integração. Aqui é mais complicado, porque isso na verdade vai ser o limite, quando t tende para infinito, da exponencial de menos s t grande vezes f de t grande, menos 1 menos f de 0, vai ficar exponencial de 0 que dá 1, menos f de 0, mais s vezes f de s. Como eu falei, já apareceu a segunda expressão. Ocorre que esse limite é zero. Por que esse limite é zero? A função f de t, eu estou dizendo que ela é admissível. Significa que ela é limitada por uma função exponencial. Então, quando s for maior do que o coeficiente dessa função exponencial que limita a função f de t, esse termo aqui vai ser uma exponencial negativa, fazendo com que esse limite tenda a zero. Então o resultado da nossa propriedade, é que eu tenho s vezes f de s menos f de zero. A obtenção da prova para o caso B é mais simples, porque você não precisa usar você até vai usar novamente o argumento do limite, mas aí você usa que a transformada de Laplace na derivada primeira já foi calculada. É um processo meio que indutivo, tá? Isso está bem feitinho lá no material do Reginaldo. Recomendo que vocês façam uma leitura dessa outra demonstração, ok? Aí agora que vem a grande sacada da coisa. Como é que eu uso isso para resolver um problema de valor inicial? Como é que eu uso essa propriedade para resolver um problema de valor inicial? E como é que eu vou usar a propriedade do primeiro teorema do deslocamento para me ajudar nessa tarefa? Então vamos lá. Vamos completar esse vídeo com esse exemplo. Um primeiro exemplo de resolução de um problema de valor inicial usando a transformada de Laplace. Eu vou começar com uma situação que nós já sabemos resolver, que é o caso das equações com coeficiente constante, certo? Então, um coeficiente constante, a gente calcula a equação característica, vai lá e encontra as raízes, das raízes da equação característica a gente escreve a solução da EDO, a solução geral da EDO, usa as condições iniciais do problema de valor inicial para encontrar as constantes que vão definir a solução geral. Então veja só, o exercício é: resolva o PVI y duas linhas menos 4y' mais 5y igual a 0, sujeito às condições iniciais y de 0 igual a 1 e y' de 0 igual a 0.
Como é que funciona? Você pega e calcula a transformada de Laplace na equação, tá? Eu tenho uma soma de funções para as quais eu sei calcular essas transformadas de Laplace. Então, eu vou admitir o seguinte, olha, seja y de s a transformada de Laplace de y. Tá? A transformada de Laplace da minha incógnita. Então vamos lá. Transformada de Laplace da derivada segunda menos 4 vezes a transformada de Laplace da derivada primeira mais 5 vezes a transformada de Laplace da própria função y, a transformada de Laplace da constante é 1 sobre s, k sobre s, desculpa, só que a nossa constante é 0, ou 0. Bom, qual é a transformada de Laplace da derivada segunda? Estava escrito aqui, mas eu apaguei, vou relembrar. S ao quadrado vezes y de s menos s vezes y de 0 menos y' de 0. Transformada de Laplace da derivada segunda menos 4 vezes a transformada de Laplace da derivada primeira, que é s vezes y de s menos y de 0, mais 5 vezes a transformada de Laplace de y. Isso tudo é igual a 0. Isso daqui vale 1, isso aqui vale 1, isso daqui vale 0, porque são as condições iniciais do PVI. Note então que a transformada de Laplace, quando você aplica na EDO, ela automaticamente já puxa as condições iniciais do PVI para dentro da resolução, sem que você tenha que resolver um problema posterior para incorporá-las. Note que eu tenho aqui, ó, s ao quadrado vezes y de s, menos 4s vezes y de s, mais 5 vezes... Então, eu vou colocar o y de s em evidência. Tenho aqui s ao quadrado, menos 4s mais 5. Sobrou o quê? Sobrou aqui menos s. Então, passa para cá s. Sobrou menos s do lado esquerdo, passei para lá, s. Sobrou aqui 1, menos esses menos 4. Vai dar 4, passa para lá, menos 4. Portanto, pessoal, y de s, y de s, igual a s menos 4 sobre s ao quadrado menos 4s mais 5. Deixa eu chamar a atenção de vocês. Quem é esse polinômio que apareceu? Esse polinômio que apareceu aqui é exatamente o polinômio, a equação característica da EDO com coeficiente constante. Então a gente começa a perceber uma relação entre as coisas, tá? Isso aqui é exatamente a equação característica da EDO que nós tínhamos, com coeficiente constante. E aqui o que eu tenho a dizer? Você encontrou, não a y de t solução da EDO ainda. Você encontrou a transformada de Laplace da solução. O que você deve fazer agora? Já que y de s é essa expressão, a solução y de t é a transformada inversa de s menos 4 sobre s ao quadrado menos 4s mais 5. Ou seja, como é que funciona todo o processo da transformada de Laplace para resolver a EDO? O PVI. Você começa aplicando a transformada de Laplace na equação. Isso vai transformar essa EDO numa equação algébrica na nova variável y de s. Você vai conseguir, a partir dessa aplicação da transformada de Laplace, determinar quem é y de s. O passo seguinte e mais importante é a inversão. Isso daqui não é a solução do seu PVI.
Isso daqui é a transformada de Laplace da solução do seu PVI. O que você vai fazer agora? Inverter essa transformada de Laplace. Invertendo essa transformada de Laplace que você obtém, você encontra a solução do PVI. Felizmente, nós já invertemos essa função no início desse vídeo. Isso daqui é igual a exponencial de 2t cosseno t menos... agora eu esqueci. Menos... S menos 4, menos 2 vezes, eu acho que é isso, exponencial de 2t seno t, ok? Essa daqui então é a solução do meu PVI. Você pode verificar, eu sei resolver isso daqui calculando as raízes da equação característica. Verifique que essa solução obtida pela transformada de Laplace é a mesma solução que você obtém através da resolução pelas raízes da equação característica, ok? Então tá bom, eu vou voltar, gente, a falar de como usar a transformada de Laplace como usar a transformada de Laplace para resolver problemas de valor inicial. Isso daqui é um primeiro exemplo, a gente vai resolver outras situações ainda, tá bom? Mas isso fica para os próximos vídeos, ok? Então é isso. Bons estudos para todos vocês. Vamos manter o foco, pessoal. Eu sei que vocês andam bastante atarefados, mas vamos manter o foco. Vamos tentar estudar um pouquinho a cada semana, fazer os exercícios. Podem sempre me contactar para tirar dúvidas e tudo mais, tá ok? Vamos manter o foco, vamos perseverar no nosso objetivo final, tá ok? Um abraço e bons estudos!